Volume 2. Capítulo 6. Foi um espetáculo memorável. Eu continuei com minha vigia no campo de batalha de cima, vendo a realidade se desenrolar no chão. Raios de luz corriam de canto a canto, explodindo dezenas de orcs de uma vez. Um rugido alto ecoou pelo céu quando uma cúpula negra apareceu e então desapareceu depois de alguns segundos, não deixando nada para trás além de um monte de vidro fundido na terra. Todos os orcs lá devem ter sido incinerados, reduzidos a nada. Eu podia dizer o que tinha acontecido facilmente, mas eu senti como se o meu coração ainda tivesse problemas em aceitar. Antes que ele pudesse, tornados rodopiaram pelo campo, enviando fortes ventanias em todas as direções e queimando os orcs vivos com raios. Parecia que um dos orcs de armadura negra tinha sido incinerado ou despedaçado. Minha avaliação honesta de tudo isso foi: que diabos? A cada golpe da sua espada, Xion destruía grandes quantidades de orcs. Sua lâmina estava brilhando em um tom escuro de roxo, infundida com sua aura. Um raio da mesma cor disparava pelo ar a cada ataque, cortando soldados orcs na metade com as ondas de choque. A espada não era mais gentil com aqueles que ela atingia fisicamente, alguns literalmente explodiam. Um único golpe tinha o alcance de aproximadamente 6 metros, cortando todos os azarados o suficiente que estavam em seu caminho. Ela deu um sorriso gracioso e atraente enquanto abria seu caminho pelas hordas. Os ataques continuavam vindo, sem interrupção, e nenhum único orc pôde encostar uma garra nela. Sua força era simplesmente esmagadora. Mas havia alguns outros caras na batalha que faziam a Xion parecer uma amadora. Esses eram Benimaru e Ranga. Vamos falar do Benimaru primeiro. O que era aquela cúpula negra esquisita? Eu tive uma vaga ideia quando a vi pela primeira vez, eu admito. Uma combinação de minhas manipulação das chamas, chamas negras e barreira à distância, eu pensei. Ele usou uma barreira para congelar o espaço, manipulação das chamas para acelerar o movimento das partículas no interior e chamas negras para converter as partículas excitadas em chamas ardentes. Isso cozinhava instantaneamente tudo no espaço fechado, como o círculo de fogo de Ifrit, mas com um alcance ainda maior. Desaparecia em um espaço de 2 segundos, mas, com temperaturas tão altas assim, isso era o suficiente. Essa era uma máquina de matar assustadoramente eficiente, e o mais interessante era como, ao contrário de uma bomba nuclear, ela não afetava a área exterior nem um pouco. Nenhuma única onda de choque ou explosão de energia vazou da barreira. Ele deve ter medido cuidadosamente para controlar a temperatura de dentro, e eu só podia imaginar o quão quente isso deveria estar. De jeito nenhum alguém poderia ter sobrevivido. O único problema real, eu supus, era a forma com a qual ele ganhou essa habilidade incrivelmente perigosa, e ele a desenvolveu sozinho, eu ouvi depois, e a nomeou Chamas do Inferno, e a jogou por aí sem pensar 2 vezes, aparentemente. Agora, o outro cara, Lobo. Ranga. Se transformar em um lobo estelar tempestuoso do nada foi meio estranho, eu pensei, mas foi a habilidade que ele liberou em seguida que realmente me impressionou. Eu acho que era assim que você deveria usar Relâmpago Negro, sem colocar nenhum limite nele. E ele até mesmo controlava o vento para aprimorar seus efeitos. Porra! O que foi isso? Resposta: acredito que o indivíduo Ranga combinou o Relâmpago Negro com a habilidade Extra Manipulação do Vento, aproveitando as diferenças na temperatura e na pressão atmosférica para criar explosões de correntes de vento para cima e para baixo, formando redemoinhos. Legal. Não entendi nada. Então ele gerou tornados para atacar com um alcance maior do que ele teria apenas com raios? Bem, com certeza funcionou. Isso nocauteou uma seção inteira da horda de orcs. No entanto, isso consumia muita magia, então eu duvidava que ele atacaria novamente tão cedo. Quero dizer, se ele pudesse disparar coisas assim rapidamente, acho que nós precisaríamos redefinir tudo sobre como a guerra funcionava nesse planeta. Analisar tudo isso me fez perceber uma coisa. Os freios que eu vinha aplicando subconscientemente a mim mesmo por todo esse tempo, eles não tinham nada desse tipo. Nenhum conceito de que algumas habilidades eram perigosas demais para apenas serem lançadas indiscriminadamente em seus inimigos. Isso era óbvio no mundo da sobrevivência do mais forte ou em que eles nasceram, eu imaginei,
e, na verdade, talvez eu fosse o único sendo estranho quanto a isso. Seria ruim se eu me segurasse e meus amigos pagassem caro por isso. No meu mundo antigo, havia um acordo tático que, sim, nós tínhamos todas aquelas armas devastadoras e coisas assim, mas não podíamos realmente utilizá-las. Elas eram mais para dissuasão. Mas esse realmente era o caso? Qual era o sentido em gastar tanto dinheiro em armas que você nunca poderia usar? Em levar tanto tempo para desenvolvê-las? Elas foram feitas para serem lançadas quando precisar, não? E, se você não deveria usá-las em civis inocentes, ficaria tudo bem usá-las no campo de batalha? Eu acho que, se você tivesse o seu cérebro explodido em uma guerra, provavelmente não se importaria muito com exatamente qual arma fez isso. Talvez esse fosse o ponto. Você precisava mostrar às pessoas que você era forte se suas armas servissem como intimidação. Talvez não tivesse nada de errado com isso, na verdade. Olhe para Ranga, por exemplo, ele estava sentado lá, observando, e ninguém ousava se aproximar dele. Eles estavam tão intimidados quanto possível. Eu pensei distraidamente comigo mesmo por um tempo. A batalha tinha começado há cerca de 2 horas. Benimaru tinha disparado 4 daqueles ataques de cúpula negra. Nem mesmo ele podia utilizá-los em um curto intervalo de tempo, mas eu acho que eles não consomem tanta energia dele. O ataque de Ranga, enquanto isso, estava provando mais de uma coisa. Eu acho que ele colocou tudo de si nele, o que explicava seu silêncio atual. Isso certamente ajudou a colocar seus oponentes em submissão, de qualquer forma. Enquanto eu via um monte de orcs correndo em pânico, tentando não ser pegos no ataque da Xion, eu decidi analisar um pouco a situação. Eu me sentia estranhamente calmo agora. Benimaru decidiu onde atacar primeiro, mas eu tinha autoridade suprema sobre onde ir por último. Eu queria atacar o inimigo com força em um ponto específico, atraí-los até a Xion e atingi-los. Akurou estava ocupado lidando com os comandantes inimigos para mim, e eu dificilmente chamaria isso de luta. Ele se aproximava deles silenciosamente, e os fatiava em um instante. A habilidade única faminto deixava o exército aumentar a força do seu líder consumindo os mortos, então fazer os corpos em si desaparecerem era aparentemente uma prioridade para ele, o que eu apreciei. Parte de sua arte Model Will, talvez? Eu podia vê-lo liberar uma aura de sua palma, queimando os cadáveres, ou os derretendo, na verdade. Nós continuamos por essas linhas por um tempo, comigo localizando um comandante inimigo e enviando Akurou para apagá-lo. Nós estávamos esmagando os exércitos orcs, e sem perder nada. Eu continuei com minha vigia, tentando ficar tão eficiente quanto possível. Mesmo os orcs mais ansiosos perceberam que o jogo tinha virado agora, eu tinha certeza. Eles não estavam atacando tão freneticamente quanto antes. Eles ficaram longe de Benimaru e Ranga, espalhando suas formações para não ficarem juntos. Nesse momento, os orcs tinham sofrido cerca de 20% de baixas. Mais de 40.000 tinham perdido suas vidas. E foi então que o coração do inimigo, o Lord Orc, finalmente entrou em ação. O Lord Orc, um monstro com cabeça de porco que redefinia a feiura, veio para frente. Ele tinha 2 orcs generais com ele, ambos claramente de um nível acima dos orcs de antes. Seus olhos amarelos e opacos estavam cheios de ódio, e eu podia ver suas auras lá de cima. Benimaru, Xion, Akurou e Ranga estavam alinhados juntos para enfrentá-los, até mesmo Sui estava lá, ao lado de Benimaru. Eles claramente estavam prontos. O quão forte esse Lord Orc é, então? Eu não fazia ideia, na verdade, mas parecia que todos os poderes que ele ganhou estavam começando a fazê-lo perder sua sanidade. Talvez fosse por isso que ele demorou tanto para reagir a nós. Eu não tinha muita certeza se precisava me preocupar muito com ele. De qualquer forma, nós não podíamos deixá-lo ficar mais forte. Agora que Benimaru e o resto tinham chegado, eu imaginei que quanto antes nós o derrotássemos, melhor. Eu tirei minha máscara do bolso e a coloquei. Hora de lhe ensinar uma lição, eu pensei enquanto descia para o chão. Quando eu estava prestes a tocar a terra. Tchiim! Houve um som agudo e penetrante.
Enquanto ele ressoava em minha mente, minha percepção mágica percebeu alguma coisa voando em direção à área em alta velocidade, mirando no centro do pântano onde dois exércitos estavam lutando. Era um homem, vestido de forma estranha, e com uma aura angustiante. Um daqueles nascidos da magia superiores dos quais eu tinha ouvido falar. Eu pisei no chão, seguindo sua trilha, Hanga e Benimaru se aproximando ao meu lado. O homem nos deu um olhar de soslaio. O que diabos está acontecendo aqui? Ele gritou, explodindo de raiva. Quem ousa atrapalhar os planos do grande Geomudo? Eu acho que tive uma ideia do que nós estávamos lidando. Esse era o cara mau, não era? Eu sabia. E o modo com o qual ele revelou quem era sem ninguém perguntar indicava que ele poderia ser um pouco idiota também. Ele parecia ser um lacaio, mas eu não queria julgar o livro pela capa. Suas roupas eram estranhas, mas cada componente parecia ser mágico por natureza. Seria melhor não baixar a minha guarda, eu pensei. Se eu tivesse que adivinhar, esse era o cara que colocou o Lord Orc na população. E, agora que seus planos estavam dando errado, ele parecia seriamente irritado. Lord Geomudo. Gabil gaguejou enquanto corria até ele. Eu nunca esperaria que você viria me ajudar em uma hora dessas. Geomudo olhou para ele como alguém olharia para uma pilha gigante de lixo. Seus inúteis, desperdícios de espaço. Ele cuspiu para os orcs ao seu redor. Se vocês tivessem comido esses lagartos estúpidos e evoluído para um Lorde Demônio, eu, o grande Geomudo, não teria que estar aqui agora. Bem, isso é meio maldoso. Ele realmente entende o que está dizendo? Ele quer dizer que os Lizarmens e os Goblins eram apenas alimento para o Lord Orc? Não que isso importe para mim, mas... Espera, eu já não ouvi o nome Geomudo antes? Resposta. Minha informação indica que o nascido da magia que nomeou o Goblin chamado Rigur se chamava Geomudo. Ah, sim. Geomudo foi o cara que nomeou o primeiro Rigur, o irmão mais velho do atual. Então ele também nomeou Gabil. O Lizarmen falou antes que eu pudesse prosseguir com essa pergunta. Comido esses lagartos? Que humor, e... Você verá que eu ainda estou perfeitamente saudável, Lord Geomudo. Desde que você me concedeu um nome, eu tenho feito o meu melhor para exercitar o potencial máximo das minhas habilidades. Então foi ele. Mas nomear um monstro só para o Lord Orc poder consumi-lo? Isso fazia bastante sentido, na verdade. Comer um monstro nomeado com habilidades e forças aprimoradas faria o Lord Orc ficar muito mais poderoso. Mas por que não nomear o próprio Lord Orc, então? Uma grande parte do modo de agir desse cara ainda fazia pouco sentido para mim. Você, Gabil? Geomudo perguntou, enquanto eu estava ponderando. Eu queria que você tivesse sido consumido pelo Lord Orc antes, por mais desajeitado e inútil que você seja, ainda se incomoda em assombrar esse mundo? Bem, que assim seja. Agora que eu estou aqui, eu também deveria lhe ajudar a ir para o seu túmulo. Gabil, ordeno que você se torne a força do Lord Orc. Sua morte será a maior coisa que você terá feito por mim. Ele estava gesticulando loucamente para o Lord Orc agora. O Lord Orc não se moveu. Ele simplesmente encarou Geomudo com seus olhos fundos e abriu sua boca. Evoluir para um Lorde Demônio, o que é isso? Seu cérebro deve ser do tamanho de uma noz. Geomudo gritou. Parece que todas essas presas desviaram completamente do seu cérebro e foram direto para os músculos. Nós estamos sem tempo. Eu fui proibido de me meter nisso, mas não tenho outra escolha. Ele virou seus olhos injetados para Gabil, abrindo uma palma da mão. E então, sem nenhum aviso prévio, ele gritou. Morra! E lançou um raio de magia. Cuidado, Gabil-sama. Abaixe-se. Um pequeno grupo de Lizarmens correu em direção ao Gabil assustado para protegê-lo, formando um escudo vivo enquanto o avisavam do perigo. Esse único raio mágico foi o suficiente para mandar 5 deles voando. Mas não matou nenhum deles.
Quer a força da explosão foi dissipada entre todos os corpos ou os Lizarmens realmente eram resistentes, ninguém morreu. Se feriram seriamente, sim, mas ficaram vivos. Oh, o que você! Gabil exclamou. Lord Gelmud, por que você fez uma coisa dessas? Então ele estava usando Gabil por todo esse tempo, e, agora que as coisas não estavam indo perfeitamente de acordo com o planejado, ele o mataria? Algo me disse que eu provavelmente não me daria muito bem com esse Gelmud. O rosto de Gabil se contorceu em desespero, traído pela única pessoa em que ele confiava. Gabil-sama, isso é muito perigoso. Um de seus soldados feridos o avisou. Por favor, saia daqui o mais rápido possível. Ele certamente tinha algumas pessoas legais sob ele, ou talvez fosse mais como se Gabil fosse um bom chefe para eles. A julgar pelo estado das coisas quando eu cheguei, ele não tinha usado os goblins como peões descartáveis, como eu esperava que ele fizesse. Talvez ele os estivesse usando como uma defesa tática de primeira linha, mas eu podia ver que ele tinha um bom motivo para isso. O amado comandante, suas raças inferiores convencidas. Se vocês querem tanto assim morrer, eu os matarei agora mesmo. Talvez vocês finalmente sejam úteis para mim quando estiverem no estômago do Lord Orc. Gelmud começou a concentrar sua aura acima de sua cabeça, pretendendo lançar um raio mágico ainda mais poderoso. Ou isso era magia? Porque ele quase não levou tempo nenhum para lançá-lo. Tudo o que ele fez foi fechar seus olhos e juntar sua magia em um ponto específico no ar. Não que isso importasse. Eu andei para frente, na frente dos Lizarmens, e na frente de Gabil, que agora estava cavando para proteger os seus homens, mesmo em seu estado de espírito atual. Eu sabia que ele não podia ver meu rosto através da máscara. O que Gabil acha de mim agora? Eu não pude deixar de pensar. Por que eu estava parado na frente dele? Essa era uma pergunta mais simples, porque eu gostei dele. Eu queria ajudá-lo. Essa era a única razão e isso era tudo o que eu realmente precisava. Eu não tinha medo de fazer o que eu quisesse na minha vida, na verdade, eu tinha prometido isso para mim mesmo. Gabil olhou para mim em admiração. Eu duvidava que ele entendesse o que estava acontecendo. As coisas tinham ido além de onde o seu cérebro poderia processar. Não se preocupe. Eu não quero nenhuma compensação. Esse cara aqui? Ele simplesmente me irritou. Rimuru-sama, eu. Puxei Benimaru para trás com um braço e dei um passo para a frente. Gelmud não prestou atenção, ainda focado no raio mágico gigantesco que ele estava conjurando. Deixe-me mostrar a vocês o que um nascido da magia de alto nível pode fazer. Hora de morrerem. Death March, dança da marcha mortal. Gelmud tinha uma expressão de alegria louca. Ele pretendia matar todos nós de uma vez. O raio, quando ele finalmente o lançou, se dividiu em incontáveis raios menores no ar, todos arqueados em nossa direção. Cada um era quase tão poderoso quanto o primeiro raio que ele produziu, e agora vários caíam sobre nós, um por um, como se formassem uma fila. Gelmud, eu tenho certeza, estava esperando que nós fossemos imponentes, percebendo que não tínhamos para onde correr. No entanto, eles não funcionaram em mim. Eu lentamente movimentei uma mão para frente, e isso foi o suficiente para absorver todos os raios com a minha habilidade predador. Uma pequena análise produziu resultados instantâneos. Isso não era magia, mas uma arte, uma em que ele podia reunir energia de sua aura, misturá-la com magículas e dar poder destrutivo a elas. A ideia fundamental era a mesma do modelo Wiljakurou, eu imaginei. Mas, enquanto a energia que Gelmud gastava superava tudo que a Kurou tinha, dividir essa força em tantos raios menores fez o impacto ser igual ou menor. Ele não era muito bem versado nesse movimento ainda, e se esse fosse todo o poder que ele podia juntar, eu não estava em perigo. Ei, eu disse, isso é tudo que você tem? Você queria que eu morresse só com isso? Talvez você possa me dar uma demonstração de como morrer primeiro. Eu concentrei minha magia e tentei lançar um raio. Mas nada saiu da mão direita que eu apontei para ele. Eu podia sentir a magia e a aura fluindo dentro de mim, mas eu não podia controlá-las.
Mesmo que eu entendesse como isso funcionava, não significava que eu poderia executá-lo tão facilmente. Então, diferentemente de magia, eu não poderia só analisar isso para pegá-lo para mim. A prática realmente leva à perfeição. Depois dessa frase assassina que eu acabei de falar para ele. Isso é um pouco vergonhoso. Então, para cobrir o meu erro, eu atirei uma lança de gelo. Não era como se eu estivesse ruim em usar Model Will ou algo do tipo. Eu só queria ver o quão bem eu iria contra um nascido da magia superior a essa altura. E assim que eu me cansasse disso, eu o consumiria também. Minha lança de gelo acelerou no ar antes de entrar em contato com Geomudo. Ele colocou seus braços na frente, tentando se defender, e então congelou instantaneamente. Ele gritou em agonia, magia funcionou bem o suficiente nele, o que eu não estava esperando. É claro, nenhum nascido da magia superior seria finalizado só com isso. Ele imediatamente destruiu o gelo de seus braços e disparou um raio de magia ainda maior em mim. Sem truques dessa vez, apenas um grande e bruto pedaço de magia, criado com tudo que ele tinha. Morra! Como você ousa causar dor em mim? Eu vou te explodir em pedacinhos. Mas ele não conseguiu. Eu apenas o comi com predador novamente. Ele deixou escapar um grito surpreso, chocado que eu apaguei o ataque novamente. Não. O que é que você está? Ele começou a tremer assustadoramente. Eu joguei uma lâmina de água nele. Ele tentou desviar, mas a velocidade dela o pegou desprevenido, fazendo um corte profundo em seu lado. Gá! Vê você! Isso não foi magia. Então não é que ele não pudesse se proteger e ele apenas não fez. Aparentemente, ele pensou que a lâmina de água fosse magia, então ele tentou bloqueá-la com uma barreira anti-magia, ao invés de desperdiçar energia desviando. Provavelmente foi por causa dessa barreira que a lança de gelo não causou muitos danos permanentes. Geomudo começou a recitar um feitiço, tentando fervorosamente curar a si mesmo. Uau! Ele tem esse tipo de coisa, Ele parecia uma aberração, mas talvez fosse mais talentoso do que eu pensei. Acho que o título O Nascidos da Magia não era só de enfeite. Talvez eu devesse exercitar um pouco o meu próprio arsenal. Benimaru, Hang e os outros estavam a uma distância segura, prontos para agir, mas aparentemente satisfeitos em me deixar cuidar disso. Eu imaginei que Xion estava esperando que eu fosse com tudo, mas ela não parecia desapontada. Na verdade, ela estava vidrada, seus olhos brilhando de prazer enquanto observava. Akuru e Suei, enquanto isso, estavam prontos para se juntarem a mim a qualquer momento, assim como eu imaginei que eles estariam. O Lord Orc e seus lacaios também não pareciam ir para lugar algum. Agora era a hora, eu imaginei. Eu andei para frente despreocupadamente, parando em frente ao ainda acovardado Geomudo. Ei, nós podemos levar isso a sério agora? Você não vai me mostrar o que um nascido da magia de alto nível pode fazer? Então eu o chutei. Akuro teria desviado facilmente com certeza, mas Geomudo levou o ataque em cheio. Eu pude sentir ossos se quebrando contra o meu pé. Talvez o ataque tenha sido mais revelador do que eu pensei, ou Geomudo que era tão covarde. Oh, espere, eu tenho barreira multicamada e armadura corporal em mim, não tenho? Provavelmente tem alguma coisa a ver com isso. Vê você. Eu sou um nascido da magia, e você? Enquanto eu ponderava sobre o que tinha acabado de acontecer, Geomudo começou a liberar toda a sua aura, em fúria. E, ele com certeza era um cara superior. Mas ainda estava perto do nível da Xion ou do Suei, e mais baixo que Benimaru, na verdade. Isso fazia dele um nascido da magia superior? Eu sabia que não devia ter me preocupado. Com uma arrancada súbita, eu me lancei até o peito de Geomudo, acertando um soco na boca do seu estômago. Não senti nenhuma dor quando eu o impulsionei através de suas defesas mágicas. Aparentemente, elas anulavam os efeitos de ataques físicos, mas não puderam anular completamente os efeitos do meu soco. Um olhar de angústia se espalhou pelo seu rosto. Eu não prestei atenção, e lancei uma enxurrada de golpes. Ele não pôde fazer nada para acompanhá-los.
Sua aura era enorme, mas em termos de força física, ele não era nada. Ataques de longo alcance deviam ser o seu forte, e a maioria dos ataques de projéteis eram completamente impotentes contra Predador. Eu nunca pensei muito sobre isso, mas eu tinha uma vantagem insuperável contra ataques de longo alcance, eu supus. Vamos tentar ataques de longo alcance nós mesmos, então. Eu ajustei a lâmina de água que eu disparei há um momento atrás, criando uma bola de líquido. Então eu tentei infundi-la com respiração venenosa e bafo paralisante, vendo se tudo poderia se misturar. Joguei a bola resultante, do tamanho de um punho, em Geomud. Não foi tão rápido quanto eu pensava, pois não era pressurizado como lâminas de água. Foi lento o suficiente para Geomud reagir, e ele atirou de volta com um raio mágico. Aquela lâmina de água de antes deve ter ensinado a acabar com as provocações e coisas do tipo. Mas ainda não foi feito. A bola explodiu em uma névoa fina, espalhando-se por todo o corpo de Geomud. Guy! Ele gritou em angústia, se contorcendo na névoa. Assim como eu esperava. Agora eu sabia como modificar as lâminas de água. E espere. Eu acho que estava de olho em algo aqui. Quando eu criei a bola agora, aquele sentimento que eu tinha. Apontei minha mão direita para Geomud, que ainda sentia dores e tentava desesperadamente se curar. Isso vai funcionar? Quando fiz essa bola, não tirei água do estômago por isso, apenas a tirei da minha aura. Talvez se eu tentasse isso com magículas. Lá vamos nós. Agora eu tinha um pedaço de espírito do tamanho de um punho acima da minha mão direita. Por enquanto, tudo bem. Agora, como disparar isso contra ele? Lentamente, empurrei para frente, como se estivesse executando um ataque do tipo respiração. Senti algo empurrar levemente contra a palma da mão e, em seguida, a bola de espírito disparou para frente tão rápido quanto uma lâmina de água. Acho que funcionou. Os olhos de Akurou se arregalaram. Ele aprendeu Model Will, eu podia ouvi-lo sussurrar. Ainda não refinado, no entanto. Então agora eu tinha meus próprios raios mágicos. Vamos ignorar a segunda coisa que ele disse por enquanto. Depois que eu aprendi alguma coisa, as coisas se encaixavam rapidamente. Eu tinha certeza de que poderia queimar mais magia para aumentar sua força também. Infelizmente, esse tiro acabou de falhar, infelizmente. Vou acertar o próximo, pensei enquanto olhava Geomud. O que você é? Quão? Nem mesmo um nascido em magia de nível superior como eu poderia. Ele foi interrompido pelo raio de magia, derrubando-o com força. Eu ainda estava praticando, então não exercitei muita força, mas ainda assim bateu como um dos meus socos. Em seguida, atirei vários em sucessão. Navegação suave. Seria apenas uma questão de tempo até eu dominar completamente. Chegou a hora de praticar mais, e decidi dar vários tiros no Geomud. Eu simplesmente fiquei lá, quando todos chegaram em casa. Nossa, eu sou mais impiedoso do que eu pensava. Acho que fiquei um pouco empolgado em aprender esse novo ataque. Ainda assim, esse cara era fraco demais. Seu estoque de magia estava definitivamente além do Rankia, eu concedo isso, mas ele ainda era mais fraco que os Onis. O que há com isso? Entendido. O sistema de classificação, conforme definido pela raça humana, faz seus cálculos com base na quantidade de magia do sujeito. No entanto, mesmo que dois sujeitos com a mesma quantidade de magia brigassem entre si, o competidor com habilidades e artes que consomem essa mágica com mais eficiência teria uma vantagem decidida. O ranking de um sujeito é uma figura arbitrária, sem método oficial de cálculo e, portanto, não se reflete na classificação de um indivíduo. Portanto, os níveis não contavam no que dizia respeito ao sábio. Não é como se você realmente pudesse dizer em que o ranking está na vida e ter algo para sustentar isso. Afinal, não era um videogame, algumas coisas que você só conseguia descobrir lutando com caras e vendo como se comportava. Talvez por isso, Akurou, já com alto nível, exibiu uma mudança tão surpreendente na força física com sua evolução. Você poderia ter todo o poder do mundo, e isso não significava nada se você não pudesse aproveitá-lo.
Gelmud provou isso. Eu não poderia perder. Você sabe, eu disse provocando, você pode sair por aí chamando a si mesmo de nascido da magia de alto nível, tudo o que quiser, mas não me parece muita coisa. Ou você tem algum tipo de último recurso que está escondendo? Sim, que tipo de habilidades ele tem? Porque eu não sentia que estava em qualquer tipo de perigo, mas eu queria recolher o máximo de informações possível. Eu não estava baixando a guarda, minha mente estava nos movimentos potenciais do Lord Orc, mas ele ainda não parecia interessado em se mover. Tudo bem, disse ele. Vou deixar você se juntar à minha causa. Em breve eu irei. Eu soquei ele. Ele ouve algo que as pessoas dizem? Ai! Pare, pare. Espere um minuto. Eu tenho o apoio de um Lorde Demônio atrás de mim. Você não vai se safar com isso. Oh, agora ele sai com isso. Cara, que dor na bunda. Então, eu perguntei. E o que você vai dizer quando voltar chorando para esse cara? Você não acha que ele realmente deixaria você continuar vivo depois disso, não é? Gelmud começou a tremer visivelmente, o rosto dolorosamente tenso. Gar! Saia de perto de mim. Ele gaguejou as palavras enquanto se arrastava para trás. Você está morto. O Lorde Demônio nunca perdoará isso. O Lorde Demônio, hein? Leon, espero, e eu já tinha um encontro com ele. Eu duvidava que pudesse pegá-lo agora, realmente, mas estava curioso sobre o quão forte ele era. Eu sabia que havia vários Lordes Demônios correndo por aí, mas eles eram todos iguais, em termos de poder? Esse cara parecia saber uma coisa ou duas sobre eles, e eu adoraria mexer no cérebro dele por um tempo, mas eu odeio piscar uma vez e fazê-lo escorregar pelos meus dedos. Eu tive que pensar sobre isso enquanto o interrogava. Espero que ele fique tão de boca aberta quanto quando revelou seu papel em tudo isso. Uma pena que eu não pudesse consumi-lo e ganhar todas as suas memórias. Isso funcionou para o conhecimento mágico, por algum motivo estranho, mas mesmo isso foi meio que a sorte do empate. Eu sempre poderia extrair habilidades, isso, no entanto, quase parecia trapaça. Por falar nisso, rapidamente decidi usar minha habilidade Teia de Aço Pega. Josa para manter Gelmud no lugar antes que ele tivesse alguma ideia engraçada. Ele já estava levitando no ar, cantando alguma coisa, provavelmente tentando voar, presumi. Mas isso não era problema agora. Maldito! Ele gritou, tentando se afastar quando me aproximei dele silenciosamente. Pare! Ei! Lord Orc! Por aqui! Ajude-me! Agora ele estava buscando a salvação do próprio Lord Orc que ele chamou de tolo e idiota há um momento. Fale sobre uma causa perdida. Sempre respeitei um líder que tinha grande consideração por sua equipe, mas odiava o contrário. Especialmente quando eles tratavam as pessoas sob eles como descartáveis. Eu era impiedoso contra isso. Ele provavelmente tinha muitas habilidades interessantes. Não há necessidade de perder mais tempo. Mas ter a chance de falar com Gelmud de antemão fez o pensamento de comê-lo mais do que um pouco desagradável. Os montes de cadáveres que agora o cercavam fizeram seu coração chorar de dor. Eu estou com fome. Com fome. Você. Um garoto alto orc? Por que você já não morre, seu pirralho sem valor? Todos nós estamos morrendo de fome agora. Ó grande nascido na magia, conceda-nos a sua misericórdia. Não me toque. Você vai sujar toda a minha roupa. Esperar. Você. Tudo bem se eu comer isso? Claro. Não há necessidade de se conter. Como até ter o seu preenchimento, para poder crescer grande e forte. Obrigado, ó ótimo nascido da magia. Eu nunca vou esquecer isso. Está bem. A partir de hoje, você pode me considerar seu pai. Ah, sim. Deixe-me dar um nome. Seu nome ou será Geldou. Cenas do passado relampejaram em sua mente. Memórias da primeira vez que ele foi pego pelo nascido na magia que o adotou.
E agora ele estava seguindo as ordens de seu pai adotivo, esperando retribuir o favor da maneira que pudesse. Os dois compartilhavam a mesma missão de transformar a floresta de Jura, esse lugar abundante, em um segundo paraíso para os orcs. Para que pudessem abandonar sua própria pátria, cheia de fome e cheia de doenças, tão estéril quanto qualquer coisa, que até o Lorde Demônio não prestava mais atenção. Se ele pudesse apenas ganhar o controle da floresta, seu pai teria seus talentos reconhecidos pelo Lorde Demônio. Ele se tornaria parte da liderança dos Lordes Demônios, uma vez que isso acontecesse, prometeu que ajudaria ainda mais seus aliados. Mas para fazer isso, ele precisava de poder. Ele precisava consumir as raças de alto nível da floresta, ganhar mais força e construir um novo paraíso para os orcs, um porto seguro para se construir. As bênçãos da floresta garantiriam que seus companheiros nunca mais tivessem que pensar em passar fome. As outras raças podem sofrer, talvez, mas teriam que aceitar a sobrevivência do mais forte, que a lei absoluta e incontestável se aplicava a eles também no final. Afinal, essa guerra foi uma luta para encontrar as sementes capazes de sobreviver. Tudo deveria ter funcionado dessa maneira. Se você já tivesse evoluído para um Lorde Demônio, o que ele quis dizer? O que seu pai, Lorde Gelmud, queria dele? Para quem se chamava Rei dos Orcs, tudo o que ele podia fazer era encarar o pai adotivo, com os olhos embotados e amarelados. Gelmud, paralisado pelo medo, disparou raios e mais raios de magia em mim, materializando-os do nada, apesar de ter as mãos contidas. Um ato muito habilidoso, mas não o ajudou. Eles ricochetearam inofensivamente na minha barreira de multicamadas, acho que os raios foram um ataque corpo a corpo, então eles não conseguiram penetrar na minha defesa. Eu sabia disso por causa da minha análise anterior, então sabia que não precisava mais incomodá-los. O ex-desdém em seu rosto foi substituído por um suspiro de desespero. Droga! Ele gritou. Me ajude, Rei dos Orcs, quero dizer, Geldoa. Ah, então ele havia nomeado o cara, afinal. Suponho que ele quis esconder seu relacionamento com o Lorde Orc, por razões que não pude imaginar. Ele disse que estava proibido de se intrometer o antes, o que eu imaginava ter algo a ver com isso. Por fim, isso levou o Lorde Orc a agir. Ele queria ajudar Gelmud? Bem, tudo bem. Ele estava livre para fazer o que fosse. Prometi a Trainee que o tiraria de qualquer maneira. Parecia, externamente, que ele era pouco mais do que a marionete de Gelmud, mas eu não me importei. Não era como se escolher o cara nos bastidores terminasse com tudo isso. Eu não tinha motivos para odiar esse orc. Mas isso não significava que eu poderia deixá-lo viver. Observando-o enquanto ele diminuía a distância entre nós, eu medi a situação. Nada disso parecia ameaçador, no mínimo. Eu não conseguia estimar suas reservas de magia, pois ainda não havia feito contato físico com ele, mas achei que não seria muito longe das de Benimaru. E isso ainda era cerca da metade do de Ifrit. Se eu desse um esforço sério, não deveria ser muito complicado. Minha principal preocupação era o que aconteceria quando todos esses soldados orcs estivessem sem líder. Bem, já era hora de você se levantar, seu idiota inútil. Ah! Não sei quem você pensa que é, mas você está prestes a experimentar uma força real. Pegue ele, Geldo. Mostre a ele o que significa me desafiar e... Com um baque molhado e mole, o pedido de Gelmud foi cortado no meio da frase. Sua cabeça rolou pelo chão saltando alguns metros. O Lorde Orc havia feito um trabalho maravilhoso, embora um tanto contundente, cortando-o dos ombros. Crunch, splish, splorch. Nojento. Ele está comendo o cara. O Lorde Orc, ao caminhar até Gelmud, não hesitou nem um pouco em usar sua arma de cutelo para decapitar o homem. Uma vez feito isso, ele começou a cortar, cortando o corpo em pedaços pequenos, que ele imediatamente jogou em sua boca. Foi um final baixo, patético e muito adequado para Gelmud. Então esse porco também o queria morto, não é? Ou esses eram seus instintos orcs trabalhando? De qualquer forma, não foram exatamente boas notícias para mim. Os olhos opacos e amarelos agora tinham o brilho da juventude e inteligência neles.
Ele havia recuperado sua consciência, algo que uma vez havia perdido com o poder que ganhou de todas as diferentes raças que provará. Eu não estava prevendo isso. Fale sobre morder a mão que o alimenta. A aura resultante era como nada que eu tinha experimentado até agora hoje. Confirmado. A energia mágica do Lord Orc se expandiu em quantidade. Ele iniciou o processo de evolução para uma semente de Lorde Demônio. Evolução completa. O indivíduo Geldo concluiu a evolução para um Orc Disaster. Oh! Esse era a voz do mundo falando, não era? Espere. Mantenha o foco, cara. Ele realmente fez isso agora. Lá estava eu, imaginando que poderia chicoteá-lo quando quisesse e agora olhe. Me dê um tempo, cara. Isso foi completamente minha culpa. Eu sabia que não deveria ter ficado tão convencido. Gelmud era muito mais fraco do que eu previa, e imaginei que matar o cara principal por trás de tudo isso iria embrulhar tudo, arrumado e limpo. Rapaz, eu estava errado. Pena que eu não o matei quando tive a chance. Ok, nova regra a partir de agora. Quando você pode matar um cara, basta fazê-lo. Eu teria que ter isso em mente. Não adianta cometer erros se você nunca aprendeu nada com eles, afinal. Mas voltando ao assunto. O que devo fazer com esse cara? Eu não poderia cozinhar meus próprios sucos para sempre. Ele terá que ser derrubado, de um jeito ou de outro. As coisas agora estavam se movendo sozinhas, independentemente do que eu pensasse. A realidade não estava disposta a esperar por mim. Graaha. Eu sou um Orc Disaster, o devorador de tudo. Meu nome é Geldo. Geldo, o Lorde Demônio. Para Geldo, suponho, ele estava apenas realizando o que Gelmud queria para ele esse tempo todo. Gelmud queria que ele se tornasse um Lorde Demônio, e ele simplesmente selecionou a maneira mais rápida de evoluir para um. Assim como Gelmud queria. Nenhum servo poderia ter sido mais leal ao seu mestre, e eu infelizmente não percebi isso a tempo. Tudo o que eu pude fazer foi gemer. Que monstro! Seus olhos agora eram jovens, cheios de energia e inteligência brilhantes. Sua mera presença era intensa, severa, em uma escala como nunca Gelmud já havia conseguido. Este era um Lorde Demônio. Um monstro cuja energia mágica se multiplicará em algo quase esmagador. Ele certamente mereceu o título. A voz do mundo disse que isso era uma semente de Lorde Demônio, a verdadeira evolução ainda estava para acontecer, talvez? É melhor eu matá-lo agora, percebi, senão ele realmente se tornaria um desastre para o mundo. Benimaru e os outros ogros estavam posicionados para a batalha. Eles podiam ver a ameaça que o Lorde Demônio Geldo era. Seus sorrisos descontraídos foram substituídos por severas expressões amargas. Rimuru-sama. Benimaru disse. Vamos lidar com isso. Xion, enquanto isso, nem se deu ao trabalho de falar. Com um lampejo, ela sacou sua grande espada e a balançou, colocando toda a sua força por trás dela, aprimorada ainda mais pelas habilidades extras força de aço e reforço corporal. Geldo tentou bloqueá-lo com uma mão equipada com um cutelo. Mesmo para ele, não foi o suficiente. Ele também levantou a mão direita, fazendo o possível para resistir ao ataque incessante de Xion. Você acha que algum porco sujo pode ser um Lorde Demônio? Xion gritou enquanto fazia outro ataque do alto. Não ouse acreditar nisso. A lâmina habilmente trabalhada de Kurobe agora tinha uma aura visível ao seu redor, ao cair com um baque surdo contra o corpo do Lorde Demônio. Ambos deram um passo para trás antes de se chocarem mais uma vez. A espada longa bateu contra o cutelo, chovendo faíscas no campo de batalha. Parecia uma partida equilibrada, mas em pouco tempo as diferenças entre os dois se tornaram claras. Todos os músculos de Geldo incharam, sua própria armadura pulsando como se fosse parte de seu corpo. Foi o Lorde Demônio que venceu no final. Seus músculos superaram os de Xion, mesmo com o reforço corporal e tudo isso. A evolução havia aprimorado muito seu corpo físico. Isso me fez querer suspirar em desespero. Xion foi jogado para trás e Geldo a perseguiu.
Percebendo o perigo, ela tentou desviar o golpe enquanto pulava para trás para reduzir o impacto. O dano sobre ela era claro, no entanto. Ela estremeceu de dor, levaria um tempo até que estivesse pronta para atacar novamente. Mas Xion não era o único aqui. Quando Geldo realizou o ataque de acompanhamento, um samurai de meia-idade ficou atrás dele. Akurou, e com uma velocidade que eu mal conseguia seguir, ele sacou a espada da bainha em que estava escondido. A lâmina brilhava com uma luz constante, energizada pela força de batalha alojada dentro do portador. Seu brilho indicava exatamente o quão focado Akurou estava nisso. Ninguém poderia bloqueá-lo ou evitá-lo agora. Uma faixa de metal atravessou o corpo do Lorde Demônio, cortando-o ao meio e até cortando a cabeça no caminho de volta. Isso tinha que ser o suficiente, pensei, mas ainda estava sendo otimista demais. O corpo de Geldo se reconectou, graças a uma aura amarelada que reagrupou todas as partes com tentáculos. O corpo completo então se inclinou, agarrou a cabeça do chão e a recolocou como se nada estivesse errado. A cena de filme de terror silenciou a todos por um momento. Até Akurou estava obviamente surpreso. Agora eu sabia que a coisa mais temível sobre o Lorde Demônio Geldo eram suas habilidades de cura sobrenaturais. Por enquanto, esse monstro não teria resistências, mas, uma vez que ele as vencesse, seria impossível matá-las. Então... Fio demoníaco. Suei usou sua teia de aço pegajosa para prender Geldo. Ele estava escondido na sombra de Akurou, esperando o momento perfeito para restringir os movimentos do Lorde Demônio. Pegue ele, Benimaru. Ele gritou. Benimaru já estava em movimento, de repente desencadeando um ataque de chamas do inferno. Apenas uma pequena cúpula se abriu em torno de Geldo, se ele a mantinha deliberadamente pequena ou com pouca energia após a implantação de 4 delas, eu não sabia. Geldo, contido, não tinha como escapar da barreira, pois ela foi engolfada por chamas de alta temperatura, fazendo o possível para incinerar o Lorde Demônio. O poder do calor não foi afetado pelo tamanho da cúpula, dando-nos uma morte garantida. Ou assim pensamos. Alguns segundos depois, a cúpula se foi, e Geldo estava casualmente parado ali. Benimaru fez uma careta ao ver. As chamas do inferno foi um movimento poderoso, sim, mas foi projetado para oferecer eficiência. Ele estava focado em fazer sua ação em apenas alguns segundos, era incapaz de manter as chamas acesas por longos períodos de tempo, como Ifrit. Gerar temperaturas no estilo Ifrit com relativamente pouca energia foi uma façanha impressionante, não me interpretem mal. Mas um alvo com resistência suficiente poderia se concentrar facilmente em se defender para sobreviver à explosão, suponho. Se Benimaru pudesse durar mais, as chamas acabariam por superar qualquer resistência ou habilidade regenerativa. Isso, ou talvez ele pudesse se concentrar ainda mais para tornar o fogo ainda mais quente, capaz de queimar qualquer coisa no mundo. Mas não. Não era totalmente ineficaz. Geldo não tinha resistência ao calor ou sua pele estava terrivelmente queimada. A resistência que sua aura ofereceu foi tudo o que a impediu de ser um golpe letal. Ele provavelmente ganhou algo como uma auto-regeneração, como o que eu tinha na forma de slime. A pele queimada já estava escorregando, com uma nova pele sendo gerada por baixo. E no momento em que Geldo sussurrou algo, ele começou a se curar mais rápido do que nunca. Ele deve ter herdado, ou aprendido, já as próprias habilidades de cura de Gelmudo. Combinado com suas próprias habilidades inerentes, ele provavelmente poderia curar quase tão rápido quanto eu com a regeneração ultra rápida. A batalha continuou enquanto eu observava e analisava. Hanga apontou um golpe extra em Geldo antes que ele pudesse se curar completamente dos danos de Benimaru. Ele concentrou seu relâmpago negro em um único ponto e o soltou, como eu havia feito antes. Nada chique, lá apenas uma quantidade incrível de força. Ele atingiu Geldo diretamente, congelando-o. Ele foi queimado e enegrecido e, como vimos, ele caiu no chão. Desta vez, eu tinha certeza que tínhamos vencido. E por que não? Nem eu tinha certeza de que poderia suportar esse tipo de ataque. Se fosse um réplica minha, seria queimado até ficar crocante. Acho que todos acabamos discutindo sobre essa matança.
Espero que eles não pensem menos de mim por isso. Eu duvidava que algum dos Onis o tivesse levado sozinho e tivesse alguma chance. Esse ataque também esvaziou a energia de Ranga e Relâmpago Negro consumia 1 tonelada dela, com resultados óbvios. Ele agora estava encolhido no chão, incapaz de se mover. Eu gostaria que ele pudesse se manter um pouco em reserva, mas eu não poderia culpá-lo por não fazer isso em um momento como este. Além disso, acabou agora, certo? Então eu ouvi alguma coisa. Então isso é dor. O Lorde Demônio enegrecido e carbonizado estava de pé novamente. Acho que não, então? De jeito nenhum, eu sussurrei. Este monstro estava totalmente além de todo senso comum. Eu não tinha mais certeza de que isso era realidade. Diante dos meus olhos, o Lorde Demônio havia acabado de arrancar seus 2 braços e comê-los. Um general orc correu até ele. Meu senhor, deixe meu corpo se juntar ao seu. Eles assentiram um com o outro, e foi isso. O general orc foi morto e depois canibalizado casualmente. Homem. E a cada mordida, a pele carbonizada caía, revelando mais uma nova camada por baixo. Depois, ele desenvolveu braços inteiramente novos, impulsionados pelos músculos e fibras obtidos com o que consumia. Ele poderia usar isso para lançar a auto-regeneração em si mesmo quantas vezes quisesse, imaginei. Fale sobre um Ealer incrível. Sério, se não matarmos esse cara de uma só vez, nunca sairemos disso. Ou talvez tenhamos que transformá-lo em nada além de átomos para acabar com ele. A única coisa que sabíamos com certeza, porém, era que meus 5 subordinados mais fortes podiam reunir suas habilidades e isso ainda não era suficiente. Então o Lorde Demônio soltou um rugido gutural de batalha. Insuficiente. Ele gritou, sua aura amarela correndo pelo corpo. Mais. Deixe-me comer mais. Consuma todos eles. Chaos Eater. A aura amarela se estendia em direção às pilhas de corpos próximas. Eles instantaneamente corroeram a carne, consumindo-os inteiros. Na verdade, era essa aura amarela que era o verdadeiro condutor do poder de Geldo. Era outra aplicação de sua habilidade única, Faminto. Parte dessa habilidade envolvia o apodrecer, algo que podia literalmente decompor qualquer coisa com a qual ele fizesse contato. Se o alvo não resistisse, seria corroído e morto se fosse orgânico. Temível mesmo. Instintivamente, sentindo tudo isso, ordenei que minhas tropas recuassem. Se afastem da aura. No momento em que o fiz, os ogros recuaram. Diga a Gobuta e aos Lizarmens para não chegarem perto daqui. E você, Rimuru-sama? Benimaru perguntou. Abri minha boca para responder. Eu fui cortado. Você se tornará minha próxima refeição. Morra. Def Martidense. O mesmo ataque que Geomudo experimentou antes. Mas agora era muito mais forte. Não apenas havia muito mais energia acumulada nele, como cada minúsculo raio mágico tinha o apodrecer adicionado a ele. Seja atingido por um, e até os ogros seriam gravemente feridos. Eu tive que fazer algo. Eu não era mais capaz de impedir meu corpo de tremer. Isso foi algo que veio do instinto. Oh! Eu simplesmente não conseguia parar. Isso é medo? Não. Isso é alegria. Oh, então, eu estou muito feliz. Sim. Do fundo do meu corpo, eu tremia em um frenesi de alegria, e não havia nada que eu pudesse fazer para detê-lo. Um inimigo que nem 5 dos meus lutadores mais fortes conseguiram aguentar. E, no entanto, não havia um traço de medo no meu coração. A depressão com a qual entrei nessa batalha era coisa do passado. Agora, esse Lorde Demônio se elevará em minha mente. Ele era meu inimigo. Desculpe, pensei que você era apenas um pé no saco antes. Agora estou falando sério. Uma enxurrada de raios mágicos se lançou em minha direção. Eu usei Predador para consumi-los, e então as mechas de amarelo se enrolaram ao meu redor. Os raios da Def Martidense do Lorde Demônio Geldo dançavam no ar,
como se estivessem constrangidos, antes de virem me engolir. Foi infundido com Chaos Eater, e tinha uma missão a cumprir. Em outro momento, os tentáculos elásticos estavam ao meu redor. Mesmo se eles ainda estavam do outro lado da minha barreira multicamada, ainda não parecia muito agradável. Sim. Você quer me consumir? Bem, tudo bem. Faça isso se puder. Trabalhando como estava, meus instintos me mandaram dar um sorriso fraco. Se você quiser me comer, você será comido primeiro. Silenciosamente, tirei minha máscara e a coloquei no bolso. Estava na hora do meu confronto com o Lorde Demônio Geldo. Um observador imparcial provavelmente presumiria que eu teria dificuldade em derrotar o Lorde Demônio. Mais lentamente, tirei minha espada, a aura amarela ainda ao meu redor. Eu não gostei dessa aura, mas não estava me causando muito dano. Eu não tinha resistência à corrosão no meu arsenal, mas para danos corpo a corpo em mim, nada que eu não pudesse cobrir com a regeneração ultra rápida. Fechando a distância entre nós, eu cortei Geldo. Ele me bloqueou de maneira limpa com o cutelo, enviando-me em um salto mortal. Eu deveria ter esperado isso. Eu não poderia levar Xion em um confronto de espada, e ela acabou de perder para esse cara. E a Kurou, que estava em outro plano da minha existência em espadachim, poderia fazer pouco contra ele. Eu tentei outra barra, movendo-me em alta velocidade para confundir meu inimigo, tentando encontrar qualquer fraqueza que eu pudesse de todos os ângulos que eu pudesse pensar. Eu sabia que era inútil, mas não conseguia parar de passar pelo ciclo. Sempre que eu era bloqueado ou espancado, eu continuava voltando, testando tudo. Isso me garantiu uma coisa. Eu estava fraco. Pensei nos 5 lutadores que eu tinha diretamente debaixo de mim, assim como Shuna e Kurobi. Cada um deles herdou parte das minhas habilidades, e em termos de usá-las, eles já eram muito mais especialistas nelas do que eu. Uma atualização. Hanga, Relâmpago Negro e Manipulação do Vento. Benimaru, Chamas Negras e Controle das Chamas. Akurou, Aceleração de Pensamento. Xion, Força de Aço e Reforço Corporal. Suei, Movimento das Sombras e Replicação. Shuna, Analisar e Avaliar. Kurobi, Pesquisar. Mesmo entre as habilidades mais típicas, as diferenças eram óbvias. Os que eles herdaram eram rebaixamentos ou versões incompletas minhas. Absolutamente um passo para baixo, em todos os aspectos. Mas eles estavam usando com muito mais eficiência. Se eu lutasse um contra um, tinha certeza de que poderia vencer. Vários de uma vez? De jeito nenhum. Foi assim que meus lutadores se tornaram fortes. E, apesar disso, o Lorde Demônio Geldo provavelmente poderia levá-los de uma só vez. E vencer. Minha análise pelo sábio dos resultados da batalha me disse isso. Todos eles careciam de uma arma verdadeiramente decisiva e, mais cedo ou mais tarde, ficariam sem energia e perderiam. Não era um inimigo que eu poderia vencer se lutasse normalmente. ênfase no normalmente. Os ogros poderiam usar suas habilidades com muito mais praticidade do que eu. Por que isso? Para Kurou, esse era principalmente o seu alto nível de trabalho, mas e os outros? Havia algumas razões, e eles misturavam as habilidades com suas próprias artes, ou seus instintos lhes permitiam liberar todo o seu potencial sem se conter. Eles haviam adotado as habilidades por si mesmos e podiam usá-las com mais eficiência do que eu. Isso é o que os torna fortes. Com minhas simulações baseadas no Grande Sábio, eu sabia que teria dificuldade em derrotar vários ao mesmo tempo. Mas foi realmente esse o caso? E se eu realmente fosse o fraco? Para responder isso, vamos começar com uma suposição. A maioria das minhas habilidades foi arrancada de outros monstros. Eu não nasci com elas, então eu precisava começar entendendo exatamente o que elas eram em primeiro lugar. Você não recebe uma carteira de motorista automaticamente apenas porque é autossuficiente para sentar ao volante, e certamente não esperava ganhar uma corrida profissional dessa maneira. Mas quando me vi transferido para este mundo, eu já tinha uma habilidade ou duas.
As habilidades com as quais nasci, aquelas que eu poderia usar tão livremente quanto estalar os dedos. Então, tudo o que eu precisava era de uma única ordem. Tudo bem, grande sábio. Esmague esse inimigo por mim. Entendido. Mudando para o modo de batalha automática. E ouve a minha resposta. O Lorde Demônio Geldo ficou muito feliz. Monstros com uma espinha dorsal real para eles, e 5 de uma vez. Monstros formidáveis o suficiente para fazer Geldo sentir dor seria mais que bem-vindo dentro de seu estômago. Ele podia comer o mais forte que pudesse encontrar, e isso o colocaria ainda mais longe no caminho da evolução dos Lordes Demônios. Quando ele estava prestes a engoli-los, outro monstro bloqueou seu caminho. Geldo estava com fome. Ele sofreu graves danos e precisava de carne e sangue para se curar. Foi por isso que esse monstro a seu modo o irritou tanto, essa estranha criatura usando uma máscara. Lacaio inútil, ele pensou. Ele não tinha quase nenhuma aura palpável e parecia apenas mais um humano. No entanto, ele o vira brotar asas e voar, então não havia dúvidas de suas origens monstruosas. O Lorde Demônio pretendia matar essa coisa junto com os 5 petiscos que ele já tinha em vista. Mas era tão estranho que os ataques de Geldo pareciam não fazer nada. Ele perderia seus 5 lanches em pouco tempo. Agora este monstro estava diante do Lorde Demônio, sozinho. Ele removeu sua máscara, revelando seu rosto verdadeiro, embora fosse mais parecido com uma garota do que qualquer coisa, com cabelos prateados como a lua. Parecia fofo, mas o sorriso em seu rosto era de puro mal, quase como se estivesse ansioso por esta próxima batalha. No momento em que a máscara foi retirada, a aura que continha começou a flutuar pela área. Geldo sentiu que algo estava errado. Minha imaginação? Eu não consigo nem compreender o fundo dessa aura. Mas, apesar de suas apreensões, Geldo foi recebido com a visão dessa criatura desencadeando uma enxurrada de ataques inúteis. Talvez fosse sua imaginação, afinal. Eu vou te comer primeiro, então. Se esse inseto insignificante atrapalhasse sua refeição, Geldo não tinha motivos para demonstrar misericórdia. E essa criatura tinha muito mais energia do que ele pensava originalmente. Uma entrada de alta qualidade. Afastando a praga irritante, Geldo ajustou o aperto em seu cutelo, preparando-se para o golpe final. Mas então a criatura interrompeu seu ataque bobo, ficando de pé no chão. O que está fazendo agora? A expressão da criatura feminina congelou, completamente desprovida de emoção. E então, olhou para ele. Aqueles olhos brilhavam como ouro, como se o avaliassem. Geldo se perguntou o que aquilo significava. Então ele percebeu que havia um braço bem na sua frente. Ele sabia o que tinha acontecido, mas hesitou em aceitá-lo como fato. Seu próprio braço esquerdo havia sido cortado no cotovelo em um instante e lançado voando na frente dos olhos. Depois foi transformado em cinzas com chamas negras. A espada na mão do monstro estava envolta em chamas escuras. Queimou sem calor, mas vaporizou o braço cortado em milissegundos. Os níveis de temperatura devem ter sido surreais. Um inimigo? Sim. Um inimigo. Essa coisa ele tratou como nada mais do que comida antes. Agora, as coisas mudaram. O inimigo projetava uma presença muito maior agora. O primeiro inimigo que o Lorde Demônio enfrentou desde sua evolução o deixou ansioso da cabeça aos pés. Ele começou a se sentir fisicamente desconfortável. Não, meu braço não vai se regenerar? Ele verificou seu próprio braço. Estava queimando no final com chamas negras que nunca parecia extinguir. Isso o impedia de curar, sua aura agora conectada à do inimigo. Contanto que ele não matasse o inimigo que havia colocado isso sobre ele, a chama nunca desapareceria. A raiva começou a colorir os olhos de Geldo. Ele arrancou o restante do braço no ombro, consumindo-o em várias mordidas grandes, antes de regenerar o braço do soquete. Então ele pensou por um momento. Se ele não tinha poder suficiente antes, ele poderia usar suas habilidades para compensar. A velocidade desse inimigo era exemplar, mas Geldo tinha a vantagem de poder. Se ele pudesse esmagá-lo, toda essa velocidade seria dele.
Combinando seu cutelo com os movimentos desse monstro, e mais ágil do que nunca, e ele bloqueou todo o peso da força do inimigo. Mas no momento em que a espada se encontrou com o cutelo, as chamas negras engoliu-a inteira, derretendo. Não! O Lorde Demônio Geldo recuou, chocado. Isso era um inimigo? Não. Era uma ameaça. Ele teve que consumi-lo com todo o poder que tinha à sua disposição. Caso contrário, ele finalmente percebeu que ele seria o único comido. A aura de Geldo inchou, liberando uma onda de choque. Ele viu o monstro escapar, e então lançou a Death March Dance mais uma vez. O raio mágico se dividiu em 8 no ar, cada um arremessando em direção ao seu alvo. Cada um foi aprimorado com faminto, concedendo a propriedade apodrecer. O monstro escapou enquanto eles voavam pelo ar, absorvendo cada um de seus perseguidores. Geldo riu. Agora você será consumido. Os 5 lutadores de antes não passavam mais pela sua mente. Tudo o que importava era presa na frente dele. O monstro ainda estava distraído pelos raios mágicos. Ele o confrontou, alcançando seu corpo. O inimigo notou bem a tempo. Ele virou, então começou a lidar com ele. Geldo tinha a vantagem da força. Eu poderia esmagá-lo agora. Ele pensou. Mas então ele caiu, seu equilíbrio foi perdido. O inimigo o chutou no joelho, quebrando-o. Esta menina inocente. Era inimaginável, quão rápido o ataque, quão brutal o impacto. Geldo se recusou a deixar ir. Gá! Eu gosto disso. Vou comer você. A presa estava em suas mãos, pronta para a primeira mordida. Estava desamparado agora. Um pouco de dano não interessava a Geldo. Até esse joelho quebrado já estava regenerado, como novo. O Lorde Demônio encheu a palma da mão com a aura amarela, preparando-se para infundi-lo em sua presa. Faminto permitiu que ele apodrecesse seus inimigos diretamente com um único toque, interrompendo todas as funções de sua vida e convertendo-os em mais nutrientes para ele. Cada fibra de seu ser desejando para comer esta criatura, cada grama de energia derramada em direção à sua habilidade de podridão. E em um momento, seu oponente parava de resistir, enquanto seu corpo se derretia lentamente em nada. As coisas se desenrolaram exatamente como eu pensava. Com o apoio total da habilidade única do grande sábio, agora eu estava lutando com minhas habilidades com a máxima eficiência. Eu estava fazendo um uso completo deles, mas não foi porque eu havia subido de nível ou algo assim. Eu não estava lutando o tanto quanto estava deixando o sábio lutar por mim. Foi uma abordagem totalmente otimizada, deixando tudo para o bom e velho sábio. Assim como eu imaginei, demonstrou perfeito domínio de minhas habilidades. Depois que soube que não podia dominar Geldo, coloquei uma barreira de multicamadas sobre a minha espada e imbuí-la com as chamas negras. Isso evitou que a espada se deteriorasse ao longo do tempo, aumentando consideravelmente sua força de ataque ao longo do caminho. Até as habilidades que eu nunca consegui usar muito bem foram habilmente manipuladas pelo sábio. Ele processou todos os dados em mãos e sempre escolheu a jogada mais eficaz a seguir. Estava cobrindo o tabuleiro inteiro, enquanto descobria como lidar com o Lorde Demônio, como um problema de xadrez. Mas mesmo assim, eu não conseguia desistir. Geldo estava começando a me acompanhar em termos de velocidade, e se essa batalha continuasse, poderia piorar. E se resistência ao calor era uma das atualizações em potencial, eu não tinha nada com ele. Inferno, pelo que eu sabia, nós já estávamos naquele momento. Além disso, tudo o que eu tinha para mim se aplicava igualmente ao Lorde Demônio Geldo. Ele acabará de evoluir, ele não estava familiarizado com o que acabará de herdar. Qualquer que fosse a vantagem que eu tinha, eu a perdi a cada momento que demorava. Geldo estava no auge da evolução, tanto quanto eu pensava. Foi por isso que tive que travar a batalha dessa maneira. Lutar com ele era exatamente o que o sábio previra. Seria difícil queimar Geldo apenas com chamas negras. Ele se curou tão rapidamente que levaria muito tempo para queimá-lo completamente. Talvez fosse possível capturá-lo em um círculo de fogo, e foi por isso que tive que subjugá-lo primeiro.
Então eu instantaneamente derrubei meu oponente, convidando-o a lutar usando as habilidades que ele estava mais familiarizado. O Lorde Demônio se apaixonou lindamente, aceitando meu teste de força. Assim como o sábio previu, Geldo queria me apodrecer e depois me consumir. Se eu pudesse implantar um círculo de fogo antes disso, eu ganharia. Eu tive que dar os créditos ao sábio, ele tinha lido o cara como um livro. Mas agora a única possibilidade para a qual eu havia pensado, a que o sábio considerava infinitamente mais improvável que acontecesse, se tornou realidade. Gá! Chamas não funcionam comigo, você sabe. Eu tinha me trancado em uma barreira à distância com ele. O círculo de fogo já estava em andamento, e o Lorde Demônio Geldo, que deveria estar explodindo em chamas agora que estava a vários milhares de graus à nossa volta, estava rindo com entusiasmo na minha cara. Eu odeio quando esses piores cenários se tornam realidade. Relatório. O inimigo confirmou ter resistência ao calor, solicitando alterações imediatas para planejar. O grande sábio voltou a ficar online, parecendo o mesmo de sempre, mesmo que eu imaginasse soando um pouco nervoso. Isso foi terrível. Horrível, sério. Bem no clímax de tudo, meu inimigo tinha acabado de me xingar. Mas por quê? Ainda não havia ansiedade ou preocupação em meu coração. Como se eu esperasse que isso acontecesse o tempo todo. Sério? Eu disse, dando um sorriso orgulhoso. Porque você poderia ser muito mais feliz sucumbindo às chamas em breve. O Chaosiater, que serviu como aura de Geldo, estava começando a atravessar minha barreira de multicamadas. Não doeu, mas estava me deixando intensamente desconfortável, pois se movia pela minha pele. E, no entanto, eu ainda não sentia nada além de alegria. Era o que eu queria. Ele era meu inimigo, e ele tinha que me dar isso, pelo menos. Eu entendi. Eu disse silenciosamente ao sábio, retomando o controle do meu corpo. O sábio, enquanto assumia o comando, havia me permitido observar Geldo de perto. Aproveitando ao máximo o intervalo, eu havia acelerado meus pensamentos 1000 vezes para pensar no que fazer se ocorresse o mais improvável dos eventos. Um computador que nunca comete erros tende a ver tudo como uma probabilidade. Ele busca eficiência, cortando tudo o que considera redundante. Por isso eu estava aqui. Eu era uma bola de ineficiência, um ex-humano com um processo de pensamento deliberadamente incompleto. Então não fique desapontado, eu sussurrei em meu coração enquanto zombava do Lorde Demônio. Você era perfeito. Apenas deixe o resto comigo. Esse cara queria me consumir. Essa previsão se tornou realidade, pelo menos. E isso significava que eu tinha uma abertura. Um pouco atrás, eu era um pouco otimista demais, raciocinando que eu deveria ter devorado o Lorde Demônio quando ainda tinha chance. Certo? E eu era, no fundo, um slime. Eu tinha exatamente 3 habilidades intrínsecas: absorver, dissolver e regenerar. Eles se foram agora, fundidos com várias outras habilidades, mas eu também tinha uma habilidade única, de predador, e que era uma versão aprimorada de todas elas. Me serviu perfeitamente como um lodo. Nada poderia ter funcionado melhor com a minha essência interior. Eu duvidava que minha regeneração ultra-rápida evoluída fosse menos incrível na cura do que o que o Lorde Demônio estava usando. O que significava que, se começássemos a consumir um ao outro, eu acabaria vencendo, certo? Relatório. A probabilidade de você executar o predador primeiro é hífen. A probabilidade ou não importa. Pare de se preocupar. Eu disse para você deixar o resto comigo, não foi? Ou o Lorde Demônio Geldo apodrece e me mata, ou eu o consumo primeiro. Não poderia ter sido mais simples, e eu estava pronto para fazê-lo, mesmo que minhas chances fossem exatamente 0%. Por quê? Porque esse era meu plano desde o início. O Lorde Demônio, aparentemente bastante seguro de sua própria vitória, agora estava tentando me derreter, parecendo tão feliz quanto eu. Eu poderia tirar proveito disso, fingindo estar apodrecendo e enfraquecendo de quando meu corpo se desfez. Além e acima dele. Da palma da mão do meu oponente, pelo braço dele.
E quando percebeu, a operação estava em andamento. Deixando meus instintos girarem, eu havia enfrentado meu inimigo da maneira que os ciúmes naturalmente fazem. A preocupação agora cruzava seu rosto. Ele tentou me tirar, mas não conseguiu, eu já estava por todo o corpo. Você vê agora? Desculpe, mas toda essa sua força não significa muito agora, não é? GNH, não. O que você está tentando? Se você pensou que tinha uma licença exclusiva para consumir coisas, está errado. Preguei ele. E Geldo sabia disso. Ele estremeceu com minhas palavras. Mas eu ainda não estava necessariamente em vantagem. Nós estávamos, pelo momento, em um impasse. Ele estava usando suas habilidades de cura para resistir a minha predador, e eu estava usando a regeneração ultra-rápida para me manter à tona com seu ataque de podridão. Estávamos corroendo um ao outro, como um Ouroboros ganhando vida. O grande sábio era muito perfeccionista para pensar em algo assim, mas era exatamente o que eu queria. O lado que consumisse o outro seria o vencedor. As regras eram tão fáceis de entender. E entrar nessa situação em primeiro lugar era um requisito se eu quisesse vencer. Não foi a minha ideia depois que as táticas do sábio falharam e eu apenas segui meus instintos, e foi isso que resultou, realmente. Em vez de confiar em habilidades desconhecidas e não temperadas, confiei em tudo que meus instintos quiseram para mim, na raiz, e executei o que eles me disseram. As habilidades de absorver e dissolver de slime foram fundidas no predador, e eu estava fazendo o que esses instintos queriam para mim. Eu sou, afinal, um predador. Geldo, seu faminto é uma habilidade única e poderosa, eu garanto. Mas você não é um predador. Você é um limpador. Você pode devorar qualquer coisa, o que é incrível, mas eu estou adaptado para pegar e consumir. E isso me dá a vantagem. Se continuarmos a nos devorar, serei o primeiro a ganhar novas habilidades com isso. Meus instintos predadores vão fazer isso. Posso analisar e obter habilidades até de criaturas vivas, mas você, Geldo, você só pode roubá-las de seus corpos. E é isso que vai decidir isso. Era difícil dizer quanto tempo se passou. Ainda estávamos nos consumindo. Concentrei-me no predador, seguro da minha vitória, quando comecei a ouvir a voz mais estranha. Eu não posso me dar ao luxo de perder. Eu comi meus próprios camaradas. Eu não posso me dar ao luxo de perder. Eu tenho que me tornar um senhor demônio. Porque eu comi o Lorde Gelmudo. Eu não posso me dar ao luxo de perder. Meus camaradas têm fome. Eu não posso me dar ao luxo de perder. Devo devorar até estar cheio. Os pensamentos invadiram minha mente. Pertenciam ao Lorde Demônio, presumi. Fale coisas estúpidas. Pense como quiser, eu já ganhei. Mas não posso me dar ao luxo de perder. Eu comi meus próprios camaradas. Eu cometi um crime terrível. Eu não posso me dar ao luxo de perder. Olha, você já pode esquecer? Deixe-me dizer. Este mundo é sobre a sobrevivência do mais forte. E você não é o suficiente. Então você vai morrer. Mas não posso me dar ao luxo de perder. Se eu morrer, deixo os pecados dos meus crimes aos meus camaradas. Não me importo se eu, sozinho, sou pecador. Fiz o que fosse necessário para evitar a fome. Eu me tornarei um Lorde Demônio. Vou aceitar toda a fome do mundo. Então ninguém mais tem que sentir essa fome. Eu sei que posso. Eu sou um Orc Disaster? O consumidor de tudo. E você ainda vai morrer. Mas não se preocupe. Eu vou devorar todos esses crimes por você. Você o quê? Devorar meus crimes? E não apenas o seu. Eu vou devorar os crimes de todos os seus amigos também. Os crimes de todos os meus amigos. Que ganância sua! Você acha? Sim. Eu sou ganancioso. Isso faz você se sentir melhor? Se isso acontecer, descanse um pouco e deixe-me devorar você já. Ah!
Eu não podia me dar ao luxo de perder. Mas estou cansado. Está quente aqui. Ganancioso. Você sabe que não haverá tranquilidade no caminho que você viaja. Mas você ainda está disposto a assumir meus crimes. Eu que agradeço. Minha fome está saciada. Ele era Geldo, o Orc Disaster. E agora, sua consciência havia desaparecido dentro de mim. Confirmado. O Orc Disaster desapareceu. A habilidade única Faminto foi absorvida e mesclada com a habilidade única Predador. Então eu ganhei. Não havia como alguém com tanta fome como ele pudesse me vencer sem morrer de fome no processo. Abri os olhos, carregando o peso dele e de todos os seus camaradas orcs nas minhas costas. No silêncio, declarei minha vitória. Eu ganhei. Eu disse. Descanse em paz, Orc Disaster Geldo. Eu ouvi os gritos dos goblins e dos lizardmens, junto com os gritos de angústia e desespero dos orcs. A conquista deles acabou. Eles sabiam disso e, pelos pensamentos que compartilharam enquanto canibalizavam um ao outro antes, sabiam que tudo era causado pelos planos nefastos de Gelmud. O que mais me incomodou foi que a pessoa ou pessoas que controlavam Gelmud provavelmente ainda estavam vivas. Ele falou sobre ter um Lorde Demônio apoiando-o, e não havia como dizer se isso era verdade ou não. Eu provavelmente precisaria ter cuidado, mas cuidadoso com o quê? Eu não fazia ideia. E eu não podia deixar esses orcs por conta própria. Ainda tínhamos problemas a resolver. No dia seguinte, houve uma reunião muito importante, uma que entraria na história como a que estabeleceu a grande floresta da Aliança Jura.